Nordeste anda de sem caipera, toda a dureza do chão, mas também duro o homem que vive no sertão. Tem cangaceiro, mas tem romeiro, gente boa, cabra bom, cabra à toa, valendo sem controle, salão da cabra mole. Tem cangaceiro, mas tem romeiro, lá o caboclo mais bravo é vaqueiro. Eita sertão, eita Nordeste, eita sertão. Mas também duro o homem que vive no sertão. Tem cangaceiro, mas tem romeiro, gente boa, cabra bom, cabra à toa, valendo sem controle, salão da cabra mole. Tem cangaceiro,
Oi, gente. Boa noite. Esse projeto se chama Tudo em Casa, Fé Comércio, e é uma noite de diálogos em dança entre a Companhia Arte Famâncio e a Companhia Híbrida do Rio de Janeiro, mais especificamente dois grandes artistas, que é o Luciano Mendes, o Dully Ômega e o Renato Cruz. E é uma felicidade que a gente possa dialogar e pensar dança, pensar processos em dança em plena pandemia. Tempos tão difíceis, uma crise política extremamente devastadora, mas ao mesmo tempo a gente continua resistindo e fazendo arte e fazendo aquilo que a gente acredita. Então, muito obrigado a todos vocês. Vai ser uma hora incrível. A gente vai convidar agora o Luciano Mendes, o Dully Ômega, para ver o processo dele também. E logo depois a gente vai conversar um pouco, tanto com o Dully como também com o Renato Cruz, tá? Então, obrigado. Vamos juntos. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse processo. Só ver aqui o convite do Dully. Dully, você me mandou um convite para participar da live? Vamos aguardá-lo então. Esse convite chegar. Enquanto o Dully está entrando, falar para vocês que a gente vai desativar um pouco os comentários, só porque ele está na tela de baixo e para aqui a performance dele não seja prejudicada, tá? Então a gente vai desativar os comentários e esperar a entrada do Dully. Estamos aguardando. Boa noite. Boa noite. Querido. Muito feliz, hein, de estar dialogando com vocês. A gente aqui no interior do Ceará e vocês aí no Rio de Janeiro. Obrigado por terem aceitado o convite. E não sei se você quer falar um pouco antes do processo ou se você prefere falar depois. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar dançando ou falando?
Começar dançando. Maravilha. Beleza. Bluetooth ligado. Bluetooth desligado. E...
Então é isso, galera. Esse é um trabalho que eu e o Renato estamos continuando a trabalhar, né? Cada um tá fechado. Então é isso. Queria agradecer a todos que estão aí online. E é isso. Respirar um pouquinho. Respira aí. Muito bacana, muito potente o trabalho. Não tá fechado, a gente está continuando trabalhando ainda. Há quanto tempo vocês estão trabalhando, Duli? Já tá à base de umas 3 semanas e meia, por aí. Nossa, muito potente. Eu achei que era mais, inclusive, mais tempo, porque é um trabalho que você vê muito potente no seu corpo já, muito consistente. Duli, você vem das danças urbanas de batalha, não é? Isso, na verdade eu comecei dançando em grupos, né, de dança. E aí nesse grupo de dança a galera tinha muito costume de batalhar, né, em batalhas de dança, danças urbanas. E aí eles me incentivaram a batalhar. Pô, cara, treina individual, treina um freestyle. Você vai agregar na sua dança não só na parte da coreografia, mas também na parte de você ter uma identidade dançando, ter o seu tempero, sabe? E aí eu fui muito incentivado a treinar, e aí eu vim batalhando. Fui pra área da batalha, junto com um grupo também, dançando em festivais. E aí eu ganhei muitas batalhas também nessa trajetória. E aí surgiu um convite, surgiu uma audição de companhia, que era a companhia híbrida. E aí eu fiz a audição e passei, graças a Deus. E até então você não tinha esse contato com dança contemporânea, com esse embrincamento entre danças urbanas e dança contemporânea, não é? Não, até então Antes você não tinha. não tinha contato. Eu sabia que existia dança contemporânea junto com danças urbanas, uma linguagem, usa muito a linguagem das danças urbanas. E aí eu já tinha visto já também, só que eu não tinha o contato direto. Não tinha esse contato. Não tinha participado ainda de uma CIA ainda. Então, a companhia híbrida, quando eu fiz a audição e passei, aí eu tive meu contato, comecei a me profissionalizar lá. Na parte das... E como foi essa transição no teu corpo? Como é que teu corpo sentiu essa transição? De batalha para a companhia? Isso, para esse trabalho que tem um trabalho, a princípio, que tem um trabalho de pesquisa, né, nesse imbricamento das linguagens. Eu senti que... Tá me escutando direito? Sim, super bem. Sim. Eu senti que quando a gente batalha, a gente fica com uma mente um pouco fechada, sabe? E na companhia eu consegui abrir mais a mente, tipo, eu consegui expandir mais o meu corpo para coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer. Às vezes um movimento eu posso destrinchar ele em várias formas, de várias formas. Eu fiz um movimento com o braço, esse movimento aqui, eu posso fazer esse movimento aqui com esse, com várias outras linguagens que eu não tinha esse pensamento. Para mim era só isso aqui que eu posso fazer e acabou. E na companhia eu senti esse efeito no meu corpo, sabe? Além de me tornar um profissional melhor. E eu aprendi a conviver mais em grupo, a respeitar mais as pessoas. Tem outras coisas boas que proporcionam pra gente. Faz parte de uma companhia, mas trabalhando com a companhia há um bom tempo, você conhece as pessoas meio assim, mais de perto, sabe? E isso é muito bom, agrega como ser humano e no profissional também. Claro, porque a partir do momento que você trabalha junto, você consegue pensar o corpo do outro com mais propriedade, né? Com esse lugar da intimidade, pesquisar junto. E também no grupo, né? Exemplo de grupo e companhia. No grupo você pega uma coreografia, você está ali do lado do seu colega e está dançando do lado do outro. Na companhia não, ele já te dá a oportunidade de fazer um duo legal, você não machucar, tipo, às vezes você faz um movimento muito bruto, mas às vezes tem que ser um pouco mais leve para não machucar o outro vai compondo isso, às vezes é um cardume que está ali junto, certinho todo mundo, centímetros um para não bater no outro, então tem várias outras
outras Tá. linguagens. E a gente está falando, na verdade, na potência da presença, né? E nesses tempos de pandemia, a gente está vivendo justamente o contrário, né? A gente está tentando descobrir agora a potência da ausência, né? Como é que é trabalhar sozinho nesse privilégio do isolamento social? Como é que tem sido para você? Cara, no trabalhar agora nesse home office da dança, né, que a gente está fazendo, para mim foi bastante diferente, porque eu nunca imaginei dançar no corredor da minha casa. Fazer um Uhum. solo no corredor da minha casa, isso é muito diferente. Eu estava conversando isso até com o Renato. Cara, eu nunca imaginei em fazer um solo no corredor de casa. E ter essa distância, sabe? De não poder estar ali, tipo, não sentir a energia. Tipo, às vezes é uma energia, às vezes é algo Sim. que a pessoa só sente, entendeu? E eu acho Uhum. que o isolamento social, para a gente, para as pessoas que estão fazendo, porque tem muita gente também que não está fazendo, né? Mas para as pessoas que Sim. estão fazendo, a gente está crescendo muito e valorizando esse estar. Só de estar Uhum. perto de uma pessoa, você já. Talvez a gente não valorizasse isso, sabe? Você tá ali do lado, tipo, Sim. é uma coisa normal, era normal pra gente. E é algo que a gente tem que valorizar. Pô, eu tô do lado dele, eu tô do lado de um amigo meu que, tipo, Sim. pô, eu marquei de fazer uma coreografia com um amigo meu. Semana seguinte, antes da pandemia, né? Aí teve a pandemia, Uhum. caraca, não fez aquela coreografia. Pô, se fosse. Se eu falei, cara, vamos fazer a coreografia agora e vamos filmar? Poderia ser naquele momento, mas isso para depois. Então a gente tem que pensar Uhum. muito tipo, em o que a gente está fazendo e, e para quem está fazendo o isolamento, né, social, criou essa empatia também, né? Que a gente não vê em muitas pessoas Uhum. essa empatia com o outro, tipo, de cuidar do outro. Cara, se eu sair agora, eu posso, sei lá, contaminar tantas pessoas. Pô, então acho que é melhor ficar em casa, pedir alguma coisa, sabe? Eu acho que o que cresceu mais nessa pandemia foi esse valorizar coisas pequenas que a gente não valorizava e ter mais Sim. a empatia. Criou muito essa empatia, pelo menos em mim, né? Sim, sim. De amar o próximo mesmo, sabe? Claro. Querido, muito obrigado, viu? É um privilégio que você tenha aberto esse processo, essa construção para a gente aqui, de forma tão generosa. Show. Muito obrigado, que a gente possa aproximar ainda mais essas danças na pandemia, pós-pandemia, que a gente possa seguir juntos, tá bom? Valeu. E agora Obrigado eu aí. vou convidar o coreógrafo e diretor da Híbrida, Renato Cruz. Um abração, Dulio. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, agora a gente vai aguardar o convite do Renato. A gente está aguardando o convite do Renato Cruz para entrar aqui. Renato já está chegando. E aí, Alisson, tudo bem? Tudo E aí, bem? Tudo certo? querido? Tá dando para me Tudo ouvir legal? certo? Ouvindo super bem. E você? Opa, maravilha, tudo bem comigo. Quero agradecer aí essa partilha com você. Quero agradecer ao Sesc, a François, ah, dizer que Alisson temos uma história aí já juntos antiga. A gente foi colega Sim, de faculdade aqui no Rio, quer dizer, né? Frequentamos o mesmo curso e nós fizemos parte da companhia de dança da cidade, né? isso. Então a gente pôde, Há habitamos um espaço de ensaio por 15 um anos tempo atrás, juntos. Renato. Uau, eu fico ainda Passa muito chocado. rápido. Passa muito rápido. E também, em algum momento, a gente vai com a companhia híbrida para o Ceará, O né? Cariri. E exatamente, para o Cariri, o Alisson nos recebe lá com o J. Júnior, que também é um querido. Isso. E a gente apresenta um espetáculo é, na por conta de um prêmio Funarte que a gente recebeu de circulação. Então eu quero agradecer
ok? E lamentar a pena que o Dully não possa continuar com a gente aqui diretamente, né? Mas isso é uma questão tecnológica da plataforma, né? Então, mas que bom, quero agradecer isso aí. E dizer que também o seu trabalho já uma potência, François, com cenário, com tudo, com elemento cênico. Gente, entendeu? Então, muito belo, muito potente, muito poético, né? É isso. Obrigado, querido. E vou jogar uma pergunta para a gente começar, e aí a gente vai fazendo um bate-bola. Queria que você falasse um pouco, Renato, antes da gente entrar nos processos, de fato, que a gente apresentou aqui hoje, queria que você falasse um pouco o que você estava desenvolvendo antes da pandemia e como está sendo desenvolver isso agora, quais são as suas táticas de sobrevivência nesses tempos, junto com esse trabalho. Porque eu penso que assim, a dança migrou para as plataformas virtuais de uma forma muito rápida. Eu estava conversando isso com a Camila Fez, inclusive, como a dança se apropriou dessas linguagens, das plataformas, todo mundo trabalhando no Zoom, mas eu acho que isso foi um pouco, a princípio, mais das escolas e dos professores, né? Mas enquanto grupo, enquanto companhia, a gente ficou um pouco meio entendendo esse momento, mas a gente viu que a gente tinha que produzir. É isso mesmo? Super. Pois é, cara. Então, eu sou super dividido com essa questão. Deixa eu só agradecer aí a presença dos amigos que estão aí assistindo também. J. Júnior acabou de entrar, tem aluno meu, tem a Josi, a Vanessa. Então, olha só, eu vou ser muito honesto, tá, cara? Quando a pandemia começou, alguns membros da companhia híbrida que estão aí também, quando a pandemia começou, eu vou ser muito honesto, a gente viu uma migração muito rápida para as plataformas, né? E eu senti uma necessidade inversa, saca? Assim, eu tive uma necessidade de recolhimento ao invés de sair, né? Inclusive, foi difícil para mim até, inclusive, aceitar o convite para essa live, saca? Porque eu tenho sentido um desejo de recolhimento, saca? De não falar, entende? Assim, né? De tanta coisa acontecendo, o meu movimento foi de fora para dentro. E de ouvir o que esse momento está pedindo da gente, né? Agora, realmente, você observa muito bem quando você diz que houve um movimento que vai na contramão, né? Assim, na verdade, assim, as pessoas foram para a internet, né? Muito rápido. A gente já viu um monte de artista oferecendo live, artistas, inclusive, da dança, muita gente oferecendo aula de graça e um monte de atividade de graça. E assim, esse ímpeto inicial de ajudar as pessoas no isolamento, saca? Um ímpeto inicial. Sim. E um ímpeto inicial que veio justamente de uma classe, que é a classe artística, que é uma classe que vem sendo desvalorizada e desrespeitada profundamente nesses últimos tempos. Então, olha que interessante, né? Num país e num momento em que os artistas estão sendo super desprestigiados, são os primeiros a se colocarem à disposição de tentar ajudar, quer dizer, estão entre os primeiros, né? Né? E a questão aí, né? Então, assim, os artistas se oferecem como solução. E aí, isso para mim traz muitas questões, né? A primeira que é o quanto a gente romantiza isso, né? O quanto isso é também bom de fato, porque a gente entra num processo que às vezes é um processo como é que a palavra diz? Você oferece de graça, a única coisa que você tinha para oferecer trabalhando é uma tentativa, como a Aline fala, de amenizar as ausências, mas isso acaba gerando uma espécie de... quando você banaliza isso, saca? Tem um lugar aí que eu não sei se é da banalização. E depois chega um segundo momento, como é que você monetiza isso? Porque a questão é, nós continuamos precisando pagar a conta, né? As contas chegam todo mês. Então aí, assim, dando esse panorama inicial, quando você me pergunta assim, como estava antes e como está agora, assim, antes já não estava lá tão bem, porque a gente está vivendo um período de desmonte da cultura em todas as esferas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é em todas as esferas, na esfera municipal, estadual e federal, a gente tem sofrido esse desmonte, né? E isso tem sido uma pergunta pra gente, como continuar. A pandemia, na verdade, ela meio que, eu acho que o que ela faz é expor a ferida. É escancarar uma ferida que já estava ali, né?
Então essa para mim é uma questão, sabe? Como é que é isso para você? Na verdade, eu estava nesse processo de finalização do doutorado, então estava muito voltado para a escrita, e eu, de uma forma muito parecida com você, me assustou um pouco o excesso de produtividade logo no início. Era muita gente, muita exposição de lives e de processos e de aulas, e eu fiquei na verdade eu fiquei um pouco depressivo. Fiquei um pouco triste, assim, com tudo que estava acontecendo, né? Porque é um caos, é muita morte, e esse desmonte no país. Então, eu não conseguia estar bem fisicamente, psicologicamente. Mas agora eu estou entendendo que são fases dentro desse processo pandêmico, né? Então, você vai entendendo como você precisa atuar, e o seu corpo, principalmente. E agora eu estou num lugar meio de, assim, vamos produzir, porque esse lugar de continuar trabalhando é também um enfrentamento, sabe? É também uma resistência a tudo isso que quer apagar a gente. Super, 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 super. É como a Eloá escreve ali, né, que acabou que a pandemia vira uma lente de aumento de todos os problemas e os abismos, né? Isso. Mas eu confesso que tem sido difícil para mim, assim, né? Então, tem sido difícil para mim pensar esse lugar, assim, né? Esse lugar do como resistir, né? Esse lugar do como você permanecer em movimento, né? Isso. O Dully falou uma coisa interessante, que é assim, como é que a gente de repente se apropriou desse espaço que a gente vive, né? Que muitas vezes é um espaço micro. Como é que a gente conseguiu pensar nesse espaço como também um espaço de produção, né? Super, como ele falou super. lá no corredor, super incrível aquela a movimentação dele, e naquele corredor, né, ficou demais. Exatamente. Né? Exato. É a potência a partir do que seria uma fragilidade, né? Como é que aquele momento vira um outro lugar, uma outra coisa. Super, super, super. Eu fico com a sensação, Alisson, assim, que não é um problema para nós, entendeu? Esse lugar da resistência, sobretudo para os artistas da dança, que há quem diga que é a prima pobre das artes, né? Assim, né? É um dos lugares, né? Mas assim, a gente já está acostumado, muito acostumado a esse lugar de resistência, né? Mas a questão é como e por quanto tempo, né? Assim, uma vez uma amiga minha falou uma coisa muito louca, uma colega minha de dança, na verdade. Ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça, eu fiquei muito chocado, sabe? Ela falou assim, Renato, todo mundo fala em resistência, resistência. Será que a gente está o tempo inteiro tentando resistir, porque tem que resistir? Será que a gente tem que resistir mesmo? Será que a gente tem que deixar, sabe? E eu achei isso, enquanto provocação, muito interessante, né? O quanto a gente precisa continuar resistindo, entende? Assim, sabe? Mas é um processo, entende? Para mim isso é um processo. Porque esse lugar de resistir é um lugar de quase de bloquear, né? Mas não é só resistir, são dois movimentos. Esse lugar de bloquear o desmonte, mas ao mesmo tempo de avançar no ataque, né? De continuar produzindo, criando outras possibilidades do fazer. Sim, né? sim, super. E aí talvez seja o enfrentar, né? Como é que a gente enfrenta a partir de um lugar criativo que você fala, realmente a gente da dança, a gente é como gato escaldado e fazer construir do nada, né? Super, super, super. Eu penso nisso mais como uma ideia de provocação mesmo, né? Assim, de resistir, ou como a Márcia coloca assim, é de reexistir. Assim, eu fico pensando, a coisa, por exemplo, o mote, um dos motes, né? Acaba que um dos motes do trabalho com o Dully passa por um lugar aí de como a gente resiste a esse. É um lugar de opressão, é um lugar que oprime, né? E essa pesquisa, ela é uma reverberação de uma pesquisa do ano passado, de um espetáculo que a gente fez chamado Contenção, né? Onde ali, nós da companhia já estávamos muito envolvidos, quer dizer, envolvidos todos nós estamos, né? Mas a gente já estava muito mexido
com esse lugar onde as artes vêm sendo colocadas, né? Assim, né? Um lugar de desvalorização, de descrédito, de até criminalização, né? Por parte de certos setores mais conservadores da sociedade. Então, assim, esse espetáculo, a gente monta esse espetáculo nesse lugar de como a gente recebe essa opressão e como a gente resiste a ela e que resposta a gente dá a ela. Então, acaba que esse solo que a gente está propondo com o Dully, ele não deixa de ser uma reverberação, né? Num lugar mais local ainda. Se na cena do Contenção era um espaço vazio, 4 paredes pretas, né? Assim, sem cadeira, sem nada, ok? E o público entrava nessa cena sem a menor noção de não tem espaço para a plateia, não tem espaço, ninguém vai te dizer o que você vai fazer, isso é problema teu com os bailarinos, né? Para a gente causar, inclusive, esse desconforto, agora é como se o espaço tivesse reduzido mais ainda. Então, na verdade, ele reduz, nesse momento, ele reduz simbolicamente também, né? Ele reduz, você tem várias camadas aí, né? Você tem a camada do espaço físico reduzido, mas você tem uma camada aí também de que as artes, elas estão mais confinadas ainda espacialmente. Sim. E como a gente se propõe a seguir, né? E Renato, e como é que é produzir cada um na sua casa? Como é que é trabalhar junto, né, fazer essa direção de um trabalho, né, ter um olhar de concepção cênica, estando sem encontros presenciais? Então, estranhamente falando, inclusive depois eu rebato essa pergunta depois para você. Eu queria que você também respondesse essa pergunta. Estranhamente, eu digo que a mediação pela tela não é uma novidade para a gente. E eu explico. Em alguns anos atrás, a gente já trabalhou, a priori, junto... No caso, eu trabalhei num projeto do Gustavo Gelmini, um projeto chamado Suítes para Dança. Né? E que era na criação, eu fiz a direção de 3 videodanças e outros 2 coreógrafos também fizeram. Mas ok, até aí, nada demais, porque você vai até lá, até o espaço onde estão as pessoas, faz a direção e depois há um trabalho de edição. Né? Aí, alguns anos depois, eu trabalhei com o Dully num projeto de criação de um primeiro solo para um festival chamado Future on Air, do David Lindia, que aconteceu no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio, e que isso era muito interessante. O festival acontecia da seguinte maneira, era sempre 2 artistas, um artista aqui do Brasil e outro artista dos Estados Unidos, apresentando ao mesmo tempo. Então foi muito interessante que no caso desse solo que a gente produziu juntos, o Dully dançava para uma musicista, ok? Nos Estados Unidos, tocando e cantando ao mesmo tempo, ao vivo. Então isso foi muito interessante, saca? Assim, foi um primeiro... E sem a gente, obviamente, imaginar que um dia a gente ia precisar trabalhar com isso como uma obrigatoriedade. E no ano passado, eu fui chamado pela Anaíse Lopes, a companhia híbrida foi chamada pela Anaíse Lopes para participar de um festival chamado Rio Festival, em que as apresentações aconteciam no formato online. Ou seja, eu pegava um espetáculo meu, que no caso foi o Olho Nu, meu não, nosso, da companhia híbrida, um espetáculo da companhia híbrida, e eu tinha que fazer uma filmagem desse espetáculo ao vivo. Só que veja bem, não é só botar o povo no espaço e filmar de longe a peça, saca? Isso exigia uma interatividade. Numa peça que já é para formato arena, ou seja, não é palco italiano. Então isso para nós foi uma experiência muito interessante. Foi ano passado que aconteceu, e a gente apresentou no formato online, comigo fazendo a direção da câmera, a gente teve que fazer ensaio e parará. Nesse momento, então, apesar da tela, da mediação da tela não ser uma novidade, o produzir afastado, ele traz uma série de desafios, né? Assim, a gente tem conseguido resolver juntos, porque o Dully primeiro é um bailarino muito focado, né? Assim, ele é um cara muito objetivo, e eu gosto dessa objetividade. Ele tem um lugar muito
veja bem, né? Quando você fala assim, você tem 3 semanas, parece que tem mais. Mas o que acontece? Esse é o fino de quando você pode trabalhar há anos com o mesmo elenco. E daí você só consegue fazer pesquisa de linguagem. Pesquisa de linguagem, você só consegue fazer se você tem intimidade. Né? Exato, assim, tem esse lugar. É muito difícil ter uma companhia, né? Muito difícil ter um grupo. A maioria das pessoas hoje em dia no Brasil, todas trabalham com formação de elenco, é um determinado trabalho para produzir, mas faz toda a diferença quando você tem um grupo que trabalha junto e que vai criando potência dos corpos em comunidade, né? Faz toda a diferença. Justamente, você conhece a fundo, você sabe quais são, você sabe um caminho, você conhece a linguagem, então isso ajuda muito. Então, além dele ser um cara muito focado e muito talentoso, tem a coisa tem essa coisa de você ter pesquisa de linguagem, ter tempo para isso. Rebatendo a pergunta para você, eu te pergunto quais são as suas motivações para mover antes da pandemia e se isso mudou, saca? Agora, nesse momento, entende? Assim, se você sente que isso mudou, suas motivações seguem as mesmas no que diz respeito aos processos de criação, né? Na verdade, a companhia agora está com 2 processos, 2 trabalhos concomitantes. Esse é um trabalho solo, que eu mostrei um trecho em fevereiro, no México, quando eu estava no doutoramento de sanduíche. É um trabalho que já tem 20 minutos. E é um trabalho que tem uma relação direta com a minha pesquisa de doutorado, né? Que eu estou falando dessas danças de enfrentamento, desse lugar contra a colonialidade, contra esse inconsciente colonial que a gente carrega, né? Então, o que é ser negro, o que é ser gay, o que é ser nordestino, o que é ser artista da dança, né? Esse monte de apagamento que a gente sofre pela sociedade capitalista colonial, né? Então, esse trabalho tem a ver com isso. Então, essa pesquisa já estava acontecendo. Quando eu cheguei aqui, quando eu voltei para o Cariri, então, como eu te falei, foi justamente no processo inicial da pandemia e eu fiquei bastante instável emocionalmente. Então, tinha dias que eu conseguia trabalhar e tem dias que eu não conseguia produzir e eu respeitei isso no meu corpo. Eu acho que é difícil você produzir, criar, se você está frágil, pelo menos para mim, né? E então eu fui respeitando isso e agora eu estou retomando o trabalho, continuei a pesquisa, vendo coisas, lendo, enfim, numa outra esfera de criação. Não necessariamente produzindo físico, frases coreográficas. Mas agora sim, agora eu voltei com os 2 lugares. E aí, quando eu voltei, a gente... os bailarinos, hoje nós somos em 11, na companhia do Famâncio. E a gente, a princípio, tentou fazer aula junto no Zoom. E foi um desastre. Porque tinha delay. Assim, eu não pagava o Zoom, então tinha delay, então a gente não conseguiu trabalhar. Não foi bacana. E aí eu também respeitei o momento dos artistas, alguns estavam mais fortes, outros estavam mais frágeis, mas aí a gente viu, já são quase 3 meses, a gente viu que realmente não dava para ficar parado, e agora a gente está tentando criar, produzir um trabalho a partir dessas plataformas. Então, assim, a gente está lendo coisas juntos, e no momento a gente está lendo o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, a gente está lendo Maravilhoso. juntos. Maravilhoso. E a gente está tentando construir juntos. Então a gente está trocando imagens, trocando vídeos, e a gente está mandando células coreográficas pelo WhatsApp. E aí, a partir dessas células, a gente vai... É um bate e volta. Então, está sendo um outro jeito que eu nunca fiz, que eu nunca produzi, que a gente não sabe se vai funcionar ou como vai ser, mas está sendo um lugar de experimentar e, de alguma forma, pegar a potência desse isolamento social, né, desse momento, e reverberar isso em algum momento quando a gente estiver novamente juntos em salas de aula. Então, a gente está tentando produzir pequenos solos, cada artista, e depois ver como esses solos vão virar uma obra. Super. Eu tinha lido uma reportagem interessante que falava um pouco disso, assim, é como se a pandemia ela viesse e ela, de certa forma, ela vai nos obrigar a uma nova ética, né? E a uma nova estética. Então isso pode, por sua vez, gerar uma
transformação profunda na linguagem, né? Então, assim, Sim. isso pode... a questão é o quanto disso é... Quer dizer, eu não digo desejável, né? Porque desejável é ninguém desejável, ninguém deseja estar... Ninguém está desejando passar por isso, né? Uhum. A questão é que se a gente não volta a uma nova normalidade, quer dizer, que normalidade é essa que a gente está esperando, né? Se essa normalidade é o antigo normal, né? Ou se é um novo normal, né? E o quanto a gente está fazendo isso para buscar uma nova linguagem e o quanto a gente está fazendo isso para que a gente sobreviva, né? E quando eu falo sobreviver, eu não estou falando só de questões econômicas, né? Mas enquanto a gente sobrevive aqui, né? Pela nossa necessidade de produzir, saca? Né? Então essas são questões que estão me atravessando muito, Alisson, assim, e eu vou ser muito honesto, assim, eu não tenho uma resposta para isso hoje, saca? Justamente porque a gente não sabe o que é o novo real, saca? O que é esse outro lugar que nos espera. Numa conversa entre algumas professoras, Jussamara, Helena Katz, eu perguntei a Helena como seria essa dança pós-pandemia, né? E aí ela falou uma coisa bastante interessante que eu vou compartilhar contigo, que ela falou assim: Alisson, não existe dança pós-pandemia, porque essa pandemia vai seguir com a gente na dança. O que a gente não vai ter mais a contaminação do vírus, porque possivelmente, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma vacina. Então isso a gente vai estabilizar, nós vamos ficar livres desse vírus, mas essa pandemia ela vai seguir nos nossos corpos. Não tem como essa dança não está contaminada por tudo isso que a gente está vivendo. E eu achei muito pertinente a fala da Helena, porque realmente não é um novo normal, mas a gente vai estruturar outras relações no plano afetivo, no plano profissional, no plano social, né? Eu acho que tem um recado aí da natureza que a gente precisa olhar com bastante atenção. E dança e corpo, né? A gente está falando de ser humano o tempo todo, né? É diferente de uma pessoa que trabalha com um instrumento, né, com uma ferramenta que está ali. Não, a gente é o nosso produzir. Então, tudo isso caminha muito junto. Super, super, super. Eu fico pensando, acho que é super pertinente que você coloca, acho realmente que isso vai seguir com a gente no corpo, como a gente sabe que outros traumas na humanidade carregaram os corpos daquela geração daqueles traumas, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Como aquilo moveu e mexeu profundamente com os fazeres daquela época. Tentando dar um desvio, assim, um desvio rápido, né? Nesse caminho que a gente está tomando, eu tenho pensado numa coisa, assim, já que a gente está falando do que pode ser esse retorno, né? Assim, né? Alguém escreveu aqui que não tem como voltar ao antigo normal, né? E realmente, né? Assim, o que vai ser normal, esse novo normal a partir de agora? Mas eu fico pensando que, agora eu estou falando em termos de ofício. Não sei se você percebia isso, mas eu percebo de algum tempo que existe uma crise no modo de fazer, saca? Existe uma crise uma crise do teatro, saca? Do teatro espaço físico, assim. Existe, há um tempo que a gente vive uma espécie de esvaziamento do teatro, saca? Entendeu? Sobretudo teatro para dança, entendeu? A gente tem muitos relatos de pessoas, de diretores de companhia, falando da dificuldade das pessoas irem para o teatro para assistir dança, né? Uma dança que muitas vezes já é oferecida tipo a R$10, a R$5, gratuitamente. E aí uma questão que eu queria levantar agora é o que será, né? Assim, o que vai ser desse novo teatro, considerando que até o momento, enquanto a gente não achar uma cura, uma vacina, algo que de fato permita que a gente possa voltar à aglomeração, poder frequentar um teatro, ir a um show. Os teatros,
eles já estão, pelo menos lá fora, aqui no Brasil, inexiste uma política responsável, né, para um retorno e pensando nessa coisa, mas lá fora os teatros já estão pensando no retorno, né? Já existem possibilidades, parece que tem festival. Eu estava assistindo hoje uma live da Anaíse Lopes com o Ricardo Marinelli. Com a princesa. Maravilhosa, exatamente, a princesa Ricardo. Maravilhosos eles. E aí ela falou assim, cara, acho que na Áustria eles já estão prevendo um festival em julho. Em julho. Você tá entendendo? Mas assim, eu estava lendo uma reportagem dizendo que assim, estão pensando os teatros agora, que as voltas, né, assim, uma reportagem que eu li em maio, os teatros eles vão voltar com um distanciamento com 30% só da ocupação, saca? Entendeu? Então, ou seja, 1,80 m da sua cadeira para frente, para o lado e para trás, né? No palco, só monólogos, entende? Assim, ou quando houver cena, sei lá, elenco, as pessoas têm que estar a 1,5 m de distância com o uso de máscara. E como isso vai impactar profundamente, se por um lado esteticamente já vai impactar profundamente, como isso vai impactar economicamente num lugar onde a gente já vivia um esvaziamento, entende? Assim, como é que você... Opa, caiu aqui. Como é que você enxerga isso? Você consegue antever, sei lá, alguma possibilidade de solução para isso? Ou não? Aqui para o Brasil, para o médio prazo? Eu acho, Renato, que a gente vai ter que trabalhar muito a partir dos espaços abertos. Eu acho que a gente vai ter que fazer muito dança na rua, sabe? Super. Isso é uma coisa que a gente já tinha pensado na companhia e que eu acredito que agora, mais do que nunca, a gente tem que ocupar esses espaços. E aproveitar, Renato, também, tentar abrir outras frentes. Como é que a gente dança mais na periferia, mais na zona rural, mais, assim, porque a gente fica muito no nosso nicho, né? E eu vejo tantas pessoas, pelo menos aqui na região do Cariri, eu vejo uma classe de profissionais, por exemplo, médicos, engenheiros, que nunca viram dança na vida. Então, como é que essas pessoas começam a ser futuros pagantes pra gente, e ao mesmo tempo como é que a gente pode levar trabalho para as pessoas que não podem pagar, sabe? Então são duas frentes contrárias, porque a gente já não tem mais edital, né? A gente já não tem nenhuma perspectiva de fomento federal, então eu acho que a gente tem que começar a pensar outras frentes também abrindo mercado, assim, e eu acredito que é um lugar de reestruturação da linguagem em muitos âmbitos. Renato, só para situar a gente, as pessoas também, a gente tem mais 5 minutos. Então, se as pessoas tiverem alguma... Passa muito rápido. Passa voando. Então, se as pessoas tiverem alguma questão para o Renato, para mim, sobre o que a gente conversou, a hora é agora. Pedir desculpa para os comentários que não foram respondidos, passam muito rápido e a gente fica... às vezes a gente não dá conta de responder tudo, mas eu vi que o Renato estava mais atento do que eu em relação a isso, então... Mas é porque a minha tela tá embaixo, sacou? Então a minha tela tá do lado dos comentários, então eu consegui ir lendo assim, ó, pá. Tá, muito bem. Enquanto as pessoas... Pode falar, desculpa, perdão. Não, fala você. Passa muito rápido. Então, enquanto as pessoas não perguntam, a gente tem esses 5 minutos, eu fico me perguntando, assim, a companhia híbrida, ela já tem a companhia híbrida, a gente já tem uma pesquisa voltada para a cena de rua, né? Sobretudo porque o trabalho da companhia, ele surge do projeto social. Então a gente fez muita apresentação em rua, em hospital, em escola, né? E o que quando eu proponho essa pergunta, eu propus essa pergunta para você, mas assim, a gente está lendo coisas, né? A gente está no movimento interno, mas a gente está buscando coisas. E eu tinha lido exatamente isso que você falou. Foi que provavelmente o caminho é a rua. O caminho serão os espaços abertos, por vários motivos. Por questões que são de saúde, né, de proteção e saúde, mas, sobretudo, por uma questão grave que é a que você coloca, que é a questão do fato de a gente, da população, que é, de certa forma, analfabeta, culturalmente falando, entendeu?
Você tá Você me escuta? parado para mim. Eu tô te escutando. Mas você me escuta. Ah, então tá Tô. bem. Aconteceu alguma coisa aqui, mas... Tá, não, eu tô seguindo, tô seguindo. Tá, A vai gente, seguindo aí que né? eu devia ter parado pelo menos mais bonitinho, mas é o que deu. Não, tá tudo certo. Olha, então o que acontece? A gente vive um processo a gente vive um nível de analfabetismo cultural onde você tem pessoas letradas que não frequentam teatro. Entendeu? Uhum, isso. E aí, né? Então, esse processo é o processo de levar o que a gente faz no teatro para a rua, saca? Para os espaços públicos, para esses locais. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que até o momento... Queria agradecer a presença de todos aí, as pessoas estão agradecendo. Tem coisa beça para falar aqui, tem um palmo de coisa para falar, velho. Mas, entendeu? Acho que a gente não vai dar conta. Eu não estou conseguindo destravar, então peço desculpa também, gente. Não, a gente segue, vai travado, mas vai. Enquanto não cortarem a gente, sei lá. Entendeu? Assim? Não, a gente não pode deixar cortar, então a gente tem mais 2 minutos. Ah, ok. Então tá. Gente, alguém tem uma pergunta aí para colocar? Vamos aguardar 2 segundinhos. Eu tenho uma coisa para falar. E aí, em cima disso, né? Então, uma vez eu li, o Hugo Oliveira, se eu não me engano, numa palestra que ele deu que eu assisti, ele falou uma coisa muito interessante, que eu deixo aqui como provocação para esses novos tempos. Ele falou que a gente vive num país, tem uma pesquisa aí, um censo que foi feito, que diz que, assim, é muito possível que a quantidade de pessoas que pratica dança, ela chega a ser maior do que as pessoas que praticam futebol. Você já tinha ouvido falar nisso? Não, o que eu tinha ouvido falar é que a dança é a segunda arte mais realizada no Brasil. A gente só perde pro artesanato. Bom, pois amigo, isso vai acabar, né? A gente vai ter que acabar. Eu tenho que encerrar antes, porque a gente queria salvar a live, senão a gente não fica salvo. Queria agradecer muito ao Duli pelo trabalho incrível. Agradecer a você, Renato Cruz, amigo, desde a época da universidade. Que bom que a gente estamos juntos. Daqui a pouco eu aí no Rio, você aqui no Cariri de novo também. Agradecer a todos os amigos que estiveram presentes na live, ao Sesc, François e ao projeto Tudo Dentro de Casa. Que bom que a gente tem outras alternativas do fazer, né? Boa noite a todos. Renato, quer falar alguma coisa? Não, era isso. A provocação é como que esse povo que pratica dança, eu não sei se o que eu falei está correto, mas o que você falou, eu preciso confirmar. Mas o que você falou, como é que essas pessoas praticam dança, que são tantas pessoas, não chegam no teatro? E como é que vai ser isso depois? Tá? Essa é a provocação. Vamos fazer outra obrigado, live. Gente. Obrigado, Sesc. Obrigado todo mundo. Obrigado todo mundo. Tchau, tchau, Renato. Obrigado mesmo. Foi lindo. Diálogo incrível. Abraço.